Fala, galerinha do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professor Gersonias. Estão ansiosos pelo tema da aula de hoje? Vamos lá, conferir no slide agora qual é o tema da nossa aula de hoje. Aparecendo o slide aí na tela para vocês, orações coordenadas. Primeira aula é explicação, né? Então, hoje, como é a aula que a gente chama de gramática, a aula de gramática, conteúdo gramatical, a gente tem a primeira aula, a explicação do conteúdo. Na segunda aula é que a gente tem a resolução de questões. Então, vamos seguir. Conteúdo, orações coordenadas, logicamente. E abaixo-assinado é o gênero que a gente também está vendo durante toda a semana. Belezinha? Aqui a gente vai concentrar mais nas orações coordenadas. E esse símbolo aqui tem tudo a ver, certo, gente? Então, percebam que esse símbolo aqui tem a ver com oração coordenada. Eu sei, é um esquema, né? A gente pode dizer assim que é um esqueminha, um organograma, alguma coisa do tipo. No entanto, as orações coordenadas, elas têm uma ligação mais ou menos assim. A gente vai entender mais à frente. Vamos lá, orações coordenadas do amor. Tem um poema sobre as orações coordenadas. Eu encontrei esse poema, por um acaso, na internet. E aí eu observei, né, que ele trabalha com essas orações coordenadas. Veja só aqui alguns versos, né, algumas estrofes desse poema. Ou você me ama, ou está a me enganar. Sua boca por mim chama, pois estou a te escutar. Quero sempre viver em amor, e na mais imensa harmonia. Também sentir o sabor da verdadeira alegria. Não quero mais chorar, nem sofrer, nem lágrimas derramar. Eu quero amar e viver a me alegrar. O poema é um pouco mais longo que isso, eu coloquei somente um trecho, né? Patrícia Pessoa, a autora aí deste poema. Ela chama de orações coordenadas do amor, né? A temática é sobre o amor, lógico, mas aí ela coloca diferentes orações coordenadas para construir o poema dela. Aqui no início mesmo, e vocês simplesmente relembrando, e esse poema é justamente para a gente relembrar as conjunções que a gente já estudou na primeira quinzena do mês. Você relembrando as conjunções, você já vai tendo uma ideia aqui de algumas orações coordenadas, né, do sentido. Observando somente as conjunções. Esse ou aqui, né, a gente vai ter a ideia de alternância. Então, a gente pode relembrar a ideia de alternância. Ok? Veja que essas duas orações, você me ama, está a me enganar, elas estão ligadas por esse ou, né? Aqui já nos versos seguintes. Sua boca por mim chama, pois estou a te escutar. A presença do pois aqui, né, reforça uma explicação. Quero sempre viver em amor. E na mais imensa harmonia, né? Nós temos aqui esse conectivozinho I. Também sentir o sabor da verdadeira alegria. Então, a gente pode dizer aqui que nós temos uma adição. Nós vamos ter mais adição aqui. Não quero mais chorar, nem sofrer, nem lágrimas derramar. Eu quero amar e viver. Todos eles, gente. Os dois nens aqui, os dois nens, certo? Melhor do que falar os dois nem, né? Enfim, os dois nens aqui e o i. Todos eles também apontam para adição. Certo? Então, nós podemos observar o quê? Aqui, logicamente, eu não estou falando já do assunto num todo, certo? Nem estou explicando o assunto desde o início. Eu já cheguei aqui falando de conjunções. As conjunções aí, elas dando fluidez ao texto, elas dando sequencialidade ao texto. Mesmo sendo um poema, a gente observa que a aplicação de alguns elementos linguísticos também é necessária dentro de um poema. Tem gente que diz, o poema não precisa respeitar as normas gramaticais, não precisa estar de acordo com a linguagem padrão. Calma lá. Uma coisa é a linguagem padrão, a modalidade de escrita da língua, que ela não é única, existem outras modalidades, certo, de escrita. Outra coisa é estar adaptado a algumas regras gramaticais que não são apenas regras, mas são formas
de manter a boa comunicação. A língua é para se comunicar. Se eu não utilizar algumas normas que são necessárias, por exemplo, uma norma bem simples, eu chamar o nome das coisas, eu utilizar o substantivo adequado para os objetos, para as coisas adequadas. Eu não posso chamar uma mesa de cadeira. Não posso falar isso, né? Dizer, olha, você está vendo aqui uma mesa, tem uma mesa, e eu vou e chamo cadeira. Aí eu estou trocando aí o substantivo, né? Que nomeia aquilo. Ah, professor, mas quem é que faz isso? Quem é que chama uma mesa de cadeira? Nesse caso aí é mais simples, mas tem gente que, por exemplo, utiliza um substantivo inadequado. Pensa que a palavra ela tem determinado sentido, quando na realidade ela não tem aquele sentido. Certo? E utiliza para nomear alguma coisa e não é. Acontece isso daí. Então vamos seguir, vamos entender como é que funciona a oração coordenada. Sindética, porque hoje nós já estamos falando de classificação. Vocês já tiveram com o professor de vocês, os professores de vocês também já um pouquinho da introdução desse assunto. Vamos lá. O homem nasce, nós temos aqui uma oração, certo? Bota assim. Eu sei que é para botar uma, né? Mas vou botar 11, viu, gente? O homem cresce, então mais outra oração. Vou botar aqui uma segunda. Vou botar a primeira e botar a segunda aqui. O homem amadurece, terceira. O homem se reproduz, quarta. O homem envelhece, quinta. O homem morre. Nós temos aqui 6 orações. A sexta oração, o homem morre. Nós temos 6 orações. Todas elas estão falando de um processo da vida do homem. Nascimento, o crescimento dele, ele não fica só beber a vida inteira, né? O amadurecimento dele, o processo em que ele se reproduz, ele gera mais vida também, o envelhecimento dele e por fim, né? A gente diz que a única certeza que a gente pode ter, a morte, né? O homem morre, certo? Então nós temos aí, né? Esses 6 processos, cada um dito por orações, e essas orações aí, elas não são coordenadas por enquanto. São orações independentes, apenas, certo? Quando eu juntar todas, elas vão continuar independentes. Elas não dependem uma da outra sintaticamente, de forma nenhuma. Porém, elas vão estar coordenadas, porque elas vão agora estar seguindo, né, esse ciclo lógico. Elas vão estar seguindo um padrão lógico semântico, certo? Dentro de um mesmo período. Elas vão estar ali, cada uma ordenada de acordo com esse padrão lógico. Eu não posso, por exemplo, começar pelo homem morre, já que a primeira parte do ciclo da vida do homem é o homem nasce. Então eu não posso dizer assim, o homem morre, o homem nasce. Como assim, né? O homem morre, o homem... É uma fênix, né? A fênix é quem que morre e depois ressurge das cinzas, né? Não posso começar dessa forma. Eu não posso dizer, o homem envelhece, o homem cresce. Não, ele cresce primeiro, depois envelhece. Então veja que há um padrão lógico e semântico. Lógico, gente, é aquilo que faz sentido, né? O semântico também tem a ver com sentido, com significado. Então, na lógica, primeiro o homem nasce, não ele primeiro morre. Então, como é que pode ficar essa organização? Eu vou primeiro aqui apagar, certo? Isso que eu escrevi, vamos lá, ligeirinho. Olha aí, rapidão. Pronto, como é que vai ficar a organização? A gente troca todas as 6 orações por um período composto completo. E aí nós vamos ter o homem nasce, a primeira oração aqui. Opa, deixa eu chamar de novo aqui a borracha para me salvar. Vamos lá, de novo. Vamos tentar aqui. Então, a primeira oração, o homem nasce, ela continua no mesmo lugar. O homem cresce, certo? O homem amadurece. Nenhuma delas mudou nada. Ah, professor, mas o homem não se repete mais. É justamente isso, a fluidez do texto. O homem se reproduz, quarta. O homem envelhece,
quinta, o homem morre. Sexta. Porém, como eu disse, agora elas não estão mais somente separadas e independentes. Agora elas estão independentes, mas coordenadas. Elas não estão mais separadas, cada uma no seu canto, certo? A única coisa que separa elas entre a primeira e a segunda é a vírgula. Entre a segunda e a terceira, também é a vírgula. Entre a quarta e a quinta, também é a vírgula. Ou seja, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta oração, eu digo que elas são o quê? Orações coordenadas assindéticas, certo? Todas essas daqui são assindéticas. Então, a gente pode colocar aqui, ó, com 2 S's, assindéticas. Beleza? E essa última aqui, professor, você disse que as 5 primeiras são assindéticas. Por quê? Porque são separadas somente por vírgula. Já a sexta oração, a última, né, que diz que o homem morre, o sujeito delas é o mesmo. Só estou evitando repetir. Já aparece um conectivo. Olha o izinho aqui. Então, nós já temos aqui a conjunção, que a gente já estudou na primeira quinzena. Quando aparece a conjunção separando as orações também, aí eu já chamo ela de oração coordenada sindética. Essa sexta oração, e somente ela aqui, é uma oração coordenada sindética. Certo? Como eu disse, daquela forma antes que eu mostrei aqui, cada oração com ponto final, elas não estavam coordenadas, certo? Elas eram independentes e não estavam coordenadas. Aqui, elas continuam independentes, mas agora elas estão coordenadas. Agora elas todas fazem parte de um mesmo período, em que esse período ele vai dando continuidade ao ciclo, ele vai respeitando o sentido, ele vai respeitando a lógica, né, natural das coisas aqui, certo? E aí, elas vão ser separadas por vírgula, e aí quando elas são separadas somente por vírgula, orações coordenadas assindéticas. Quando a separação ocorre por meio de uma conjunção ou de um conectivo, aí eu já chamo ela de oração coordenada sindética, certo? Então, prestem bem atenção nisso. Precisa decorar esse nome, professor? Sindética, sindética? Gente, não é tão necessário. O que é o foco do assunto aqui é você reconhecer a oração e o sentido dela. É você reconhecer a classificação dela. Como foi a lógica entre as duas orações, né, entre as proposições, certo? O que eu posso dizer aqui? Que a lógica entre cada proposição aqui é de adição. Veja que a cada vez eu vou adicionando mais uma informação sobre o ciclo de vida humano. Primeiro o homem nasce, aí eu adiciono mais uma informação. Posso dizer que também ele cresce. Então, o homem nasce, o homem cresce. Eu posso dizer também que ele amadurece. O homem amadurece. Posso dizer também que o homem se reproduz. Eu coloco aqui também, se reproduz. Que ele envelhece. Então, o homem envelhece. E, por fim, morre. Certo? Então, o que é mais necessário é a gente reconhecer como é que é a lógica entre as proposições. E é o que a gente vai ver agora. A classificação das orações coordenadas sindéticas. Precisamos nos atentar à classificação. Eu vou passar o slide só para vocês terem uma visualização geral. Nós temos 5 tipos de orações coordenadas sindéticas. Nós temos as aditivas, nós temos as adversativas, nós temos as alternativas, nós temos as conclusivas e, por fim, as explicativas. São 5 tipos de orações coordenadas sindéticas, certo? Apenas 5 tipos. O que eu preciso entender? Preciso entender a lógica, né, proposicional entre elas. O que uma oração diz em relação à outra? Ela somente é aditiva? Ela somente adiciona uma informação? Acrescenta mais uma informação? Ou será se ela estabelece uma oposição? Uma é oposta ao que a outra disse. E aí que nós vamos ver agora. Então, as aditivas, elas estabelecem ideia de adição. Gente, essa adição não precisa ser igual lá na matemática, não. 1 mais 1, 2 mais 2, não.
Essa adição é o acréscimo de uma informação apenas. Uma informação, ela não diz assim muita coisa sobre a outra, ela acrescenta, certo? Ela só acrescenta. Eu estou sentado agora. Aí eu digo assim, eu me levanto. Então eu disse, eu me levanto, pronto. Só que eu posso acrescentar mais informações aí. Eu me levanto e fico de pé. Claro, professor, você se levanta, você fica de pé, né? Lógico. Mas eu acrescentei, eu senti essa necessidade. Então nós temos uma adição. Olha o exemplo aqui, foi o mesmo que eu citei. Eu me levanto, uma oração, certo? Então nós temos aqui a primeira oração, eu me levanto e fico de pé. Nós temos aqui a segunda oração. Vocês já sabem, nessa altura do campeonato, que a gente reconhece a oração por meio, né, do verbo. A gente sabe que tem oração quando a gente observa a quantidade de verbos. Então, fico de pé aqui é a segunda oração. Certo? E o izinho aqui é a conjunção que faz parte dessa segunda oração. Essa segunda oração é o acréscimo. É o acréscimo em relação à primeira oração. Que na primeira oração eu digo, eu me levanto. E aí eu acrescento mais uma informação e fico de pé. Ok? Então essa segunda oração, como ela é o acréscimo da primeira oração, aí eu chamo ela de oração coordenada sindética, porque não tem somente a vírgula, não tem nem vírgula aqui no caso, né? Mas se tivesse a vírgula, pode às vezes acontecer a vírgula, viu? Não nesse caso aqui. Mas veja só que o que separa elas não é somente a vírgula, né? Nem tem a vírgula aqui no caso. Tem a conjunção. Então, como a gente observa a conjunção, então é por isso que ela era uma oração coordenada sindética, aditiva, aí eu classifico. Por quê? Qual é a relação lógica entre uma proposição e outra? Entre eu me levanto e fico de pé. A relação aí é que uma é adição da outra. Uma acrescenta mais uma ideia à outra. Somente. As adversativas. Como é que funcionam as adversativas? Estabelecem oposição. Prestem muito atenção nessa palavra oposição. Adversativa também. Professor, adversativa é uma palavra tão chata de eu lembrar assim, o significado dela. É só lembrar de adversário, certo? O adversário. O adversário, por exemplo, de um time, né? Futebol, a gente fala logo de futebol que está na vida do brasileiro, né? Então, o adversário é justamente aquele que é oposto a você, né? O adversário é o oposto ao time. Então, o Flamengo quer ganhar o campeonato, o adversário... Não, o Vasco não, né? O Vasco não está jogando o mesmo campeonato que o Flamengo agora. Rapaz, desculpa aí, vascaínos. Enfim, né? O oposto agora, né, é outro time, é o Atlético Mineiro, né? O adversário do Flamengo. Por quê? Porque ele quer fazer justamente o contrário do Flamengo. Né? O contrário no sentido, não é o Flamengo que deve ganhar o campeonato, é o Atlético que deve ganhar o campeonato, né? É o adversário. Então, ele se opõe ao Flamengo nesse sentido. O Flamengo diz, eu quero ganhar o campeonato. Ele diz, opa, peraí, né? Você não, eu que quero. E eles jogam para isso, né? Lógico. Então, veja só, como é que funciona essa relação. A primeira oração está aqui, e ela diz o seguinte, estuda. Alguém estuda, né? Alguém estuda. Se alguém estuda, qual é a relação esperada entre alguém que estuda? Que esse alguém que estuda, aprenda. Eu espero que vocês estejam compreendendo, entendendo minha aula agora e aprendendo, certo? É todo um processo, também não é uma coisa simples, não. Ah, só estudou lá e aprendeu. Não. Tem uma série de fatores. E, às vezes, essa série de fatores, ela não é favorável. E o que acontece? Quando ela não é favorável, acontece o resultado oposto. Estuda, e é o que diz a segunda oração. Temos aqui o conectivo, e temos aqui a oração no todo, mas não aprende. A segunda oração, ela é justamente essa oração coordenada sindética adversativa. E veja que o mais, ele reforça, ele dá essa ideia, né, também de oposição. Estuda mais, opa, já deu errado aí, mas não aprende. Então, nós temos a segunda oração estabelecendo uma oposição em relação à primeira. A primeira diz uma coisa, a segunda ela diz ao contrário. Ela faz uma oposição, ela é adversativa, certo? É por isso que ela é chamada assim, estuda, mas não
aprende. Certo? Detalhe, o mais é sem o i. Não existe mais com o i de oposição, viu, gente? Mais com o i representando oposição, não. Por mais que você entenda, assim. E a vírgula, professor, você não disse que a oração separada por vírgula é assindética? Aqui tem a vírgula e tem o conectivo. Quando aparecer o conectivo, esquece o assindética. Pode ter tantas vírgulas que ele quiser colocar, né? Ele só pode colocar uma. Mas se ele quiser colocar aí, ele inventar mais de uma vírgula, não adianta, ela não vai ser assindética só por causa da vírgula tendo o conectivo. Se tiver os dois, prevalece o conectivo. Se não tiver o conectivo, aí sim, prevalece o uso da vírgula e ela é assindética. Ok? Alternativas. As alternativas, elas estabelecem relação de alternância. O nome aí já facilita, né? Alternar é entre uma coisa e outra. É opção, certo? Você quer isso ou quer aquilo. É exclusão também, porque quando eu quero uma coisa e não quero a outra, né, eu excluo, certo? Então, as alternativas, elas dão essas ideias. É como, por exemplo, né, nesse chavão bem popular, chavão é tipo como se fosse um ditado. Não é um ditado, não, né, mas é uma frase repetida popularmente, ou vai ou racha, né? Olha aí as opções, né? Ou isso ou aquilo. E o ou reforça essa ideia, ok? E nós temos aqui as duas orações, elas complementares. Então, elas dão essa ideia de alternância. E como há a conjunção, é que a gente pode dizer a primeira e a segunda oração, e como há a conjunção, certo? Aí eu chamo ela de oração coordenada sindética alternativa. Professor, mas qual é a oração coordenada sindética alternativa aí? É o ou vai ou é o ou racha? É o ou racha, gente. Por quê? Nesse caso aí, no jogo, né, das conjunções, eu precisei dessa formatação, do ou lá na frente da primeira e o ou na frente da segunda, certo? Mas aí você faz a relação lógica, né? Veja que para existir a segunda, precisa existir a primeira. Ou vai, é como se tipo assim, ou tu topa, ou então tu fura, né? Tu racha, tu não topa, certo? É isso que diz aí esse chavão popular, né? O vai ou racha. Então, a segunda é a alternativa aqui. Conclusiva. Estabelecem conclusão ou consequência lógica. Foi como eu até expliquei, né, no silogismo, quando eu disse assim, todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é homem de novo? Não, rapaz. Espera aí, não mistura o pensamento, não. Se eu digo que todo homem é mortal e Sócrates é homem, qual é a conclusão que eu posso ter? Logo, Sócrates é mortal, né? Ele também morre, né? Ele morreu já, há muito tempo. Enfim. Então, o que a gente pode dizer, né? As conclusivas, elas são aquele raciocínio que a gente pode ter a partir da oração, aquela dedução, como se fosse até uma inferência. Não tem o preparo físico. O que é o preparo físico? É a resistência física, né? Aquela pessoa que ela treina muito e ela está preparada depois do treino, né? Ou então, por tanto treinar, ela tem aptidão física para realizar determinados esportes, né? Ou realizar determinados desafios. Mas se eu não tenho, qual é a conclusão que eu posso tirar? Eu não tenho preparo físico, eu não posso realizar determinados esportes de uma forma melhor, né? Com um rendimento melhor. É o que acontece aqui. Ele diz, não tenho preparo físico. Logo, não posso jogar a partida inteira. É o que acontece com muito jogador que está sem preparo físico. Certo? O jogador não tá no melhor dele, não está no rendimento maior dele. Aí, ó, o técnico bota ele, às vezes, só o primeiro tempo. Ó, tu não vai jogar o segundo tempo, não. Ou então bota ele só o segundo tempo, né? Do segundo tempo para lá. Deixa eu ver como é que o time dá, né? Se o time não estiver muito bom, eu te coloco para ver se tu resolve. Enfim, então olha só, a conclusão é essa. Se eu não tenho um preparo físico, logo não posso jogar a partida inteira, né? Pode ser de futebol, de vôlei, enfim, depende aí de qual for o esporte. Certo? De basquete. O esporte que você quiser, né? E que precisar ter aptidão física para esse esporte, né? Os esportes online, né? O Free Fire da vida, a galera que
participa aí de campeonato de Free Fire, precisa ter e precisa, né? Precisa ter aquele preparo físico, mas no sentido de concentração, alguma coisa assim. Não pode estar cansado, sem ter tido uma boa noite de sono, talvez, ou com a vista um pouco cansada, saturada. Enfim, muita coisa aí entra. Vou falar de Free Fire aqui não, senão os meninos vão esquecer da aula. Explicativa, a última. Explica o motivo da declaração feita na oração anterior. A oração anterior sempre tem uma declaração e a outra vai justificar, vai explicar ela. Chega de açúcar. Alguém disse isso, né, na primeira oração. Chega de açúcar, primeira oração aqui. Por quê? Mas por que chega de açúcar? Calma aí, fulano, tu já está dizendo aí chega de açúcar. Que desespero é esse? Aí ele vai e explica, porque a massa já está bem doce. Olha só, aqui a explicação acontecendo, né? Toda essa oraçãozinha aqui, segunda oração explicando o que ocorreu na anterior. Porque a massa já está bem doce. Belezinha? Olha aí, a explicação, certo? Aqui a gente não focou nas conjunções, a gente focou muito mais na lógica entre as proposições, certo? Deixa eu só voltar aqui na conclusiva e colocar. A primeira oração é essa daqui, ó. Não tem um preparo físico, primeira oração. E a segunda, logo não posso jogar a partida inteira. Então, o que vocês podem ver, ó. Oração coordenada sindética, todas elas, deixa eu voltar ao slide. Todas elas vocês vão observar, ó, a conjunção acontecendo. O i, o mais aqui, o ou, né? Esse duplo ou, o logo e o porquê. Certo? Todas elas vão ocorrer a conjunção. Aí basta você lembrar o sentido que a conjunção traz, porque a conjunção reforça o sentido também. Então você pode ir pelo sentido da conjunção e pela lógica entre as proposições, certo? Você pode muito bem raciocinar logicamente. Você não lembra do sentido dessa conjunção. Eita, professor, não lembrei dessa conjunção na hora. Ó. E agora? Dá uma lida entre as duas orações. Volta no texto, porque às vezes lá na questão só tem a oração coordenada sindética, não tem o período completo. Volta lá no texto. Tenta entender qual é a relação entre as duas orações. Certo? Então, gente, aqui a gente encerra essa primeira aula, viu? Muito obrigado. Já já a gente volta com a segunda aula, que é treino, questões. Vocês vão ter preparo físico, não, físico não, vocês vão ter preparo de aprendizado para responder as questões. Valeu!